Produto Interno Bruto e contabilidade ambiental. Então, nós vamos falar um pouco do PIB, embora o foco seja a questão empresarial, o PIB ele é um indicador importante para o desempenho macroeconômico e é um indicador mais utilizado no mundo. Então, claro, o ambiente externo ele impacta a empresa está relacionada com tudo o que acontece em termos de desenvolvimento, de discussões acerca do desenvolvimento, é importante considerando a empresa sustentável. Nós já falamos sobre as escolas de desenvolvimento sustentável e essa aula está na descrição, vou colocar na descrição e também no card. Então, o PIB pode ser conceituado como a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região durante um período determinado. Porém, além de falhas teóricas como indicador de desenvolvimento, tudo aquilo que foi discutido na aula que eu coloquei aí na descrição, o PIB contém falhas técnicas. Então vamos ver o que são essas falhas técnicas. Primeiro, não mede a produção voltada para o alto consumo. Cerca de 38% dos pequenos produtores da região, aqui é da região amazônica, tá? Comercializam menos de 50% do que produzem. São aquelas pessoas que produzem seus próprios alimentos. Então, esses alimentos, como eles não são vendidos no mercado, não são comprados, não são vendidos, eles não entram para a conta do PIB. Então, acaba tendo uma subestimação da, entre aspas, renda real, né, da situação real, situação econômica real dessas famílias. Essas famílias podem ter uma renda baixa, ser, por exemplo, abaixo da linha da pobreza, mas não passarem fome justamente porque tem uma horta própria ou como buscar alimento em suas pequenas propriedades. Então, existe essa questão da produção voltada para o alto consumo que não entra na conta do PIB. Também não mede a produção informal. Então, se você é um trabalhador informal, por exemplo, quem vende lanche, né, esses vendedores de ambulantes, muitas vezes, vendedor ambulante também de forma geral, né, não só de lanche, era muito comum antigamente de DVD, entre outras coisas, a renda deles não entra, aquilo que eles produzem não entra para o cálculo do PIB. E a informalidade ela é muito alta no Brasil, por exemplo, supera 50% em 11 estados do país, diz o IBGE. Então isso o PIB não conta. E não contabiliza os impactos ambientais ao meio ambiente. Neste ponto, muitos têm defendido os ajustes ambientais na medição do PIB. Então é o ponto que nos interessa para essa aula e essa questão de você pegar essa variável ambiental e internalizar, ou seja, de alguma forma inserir ela no PIB e também nos indicadores contábeis das empresas. Então, essa ideia de você internalizar, ela vem da chamada economia ambiental, que se baseia na Escola do Desenvolvimento Sustentável Fraca. Falamos em outra aula que tem duas correntes de sustentabilidade, Escola de Desenvolvimento Sustentável Fraco e Desenvolvimento Sustentável Forte. Então, aqui se baseia na escola que seria menos rígida, que é a fraca, que ela visa a monetização da variável ambiental, em pelo menos dois sentidos. Estimação dos prejuízos econômicos provocados pelos danos ambientais e como distribuí-los. Por exemplo, o princípio do poluidor-pagador, um princípio conhecido no direito ambiental, ou seja, aquela empresa, aquele empreendedor que provoca a poluição, ele vai pagar os custos de recuperação do dano ambiental por ele provocado. Pode ser um tributo para o governo, por exemplo, e o governo vai reparar aí o dano ambiental. Em tese é assim que acontece. E a valorização dos serviços ecossistemas. Se fala muito hoje do valor da floresta em pé. Você tinha até pouco tempo várias iniciativas, ainda existem, claro, mas embora tenha perdido um pouco de força, mas ainda existem, de você criar um mercado de carbono, você atribuir um valor econômico ao carbono, você atribuir uma bolsa de valores focada, por exemplo,
no carbono. Então, você vai pegar uma variável que é ambiental e monetizar ela. A Escola do Desenvolvimento Sustentável Forte vai dizer que isso é impossível, mas a Escola do Desenvolvimento Fraco ela vai dizer que isso não só é possível, mas precisa ser feito como estratégia de você racionalizar a variável ambiental. Afinal de contas, o que move o mundo, as pessoas, é, em última instância, a questão econômica e, portanto, essa variável ambiental tem que ser transformada em uma variável monetária para que ela possa balizar as decisões de pessoas e políticos. Tá bom, então, ignorar o valor econômico dos recursos naturais perpetua a incapacidade de reconhecer o efeito do crescimento econômico na geração futura. Essa é a ideia da economia ambiental. Práticas ambientais de contabilidade registram falsamente a deteriorização ambiental como uma contribuição ao bem-estar. Por exemplo, gastos associados aos efeitos do vazamento de produtos químicos tóxicos podem elevar o PIB de uma nação, assim como indústrias bastante poluentes, elas podem, principalmente no primeiro momento, contribuir para elevar o PIB ou mesmo, por exemplo, os lucros de uma empresa. E se você não internalizar os custos ambientais, você não vai estar vendo possíveis potenciais prejuízos provocados. Se pesticidas penetram nas nascentes subterrâneas, os danos da água potável devem ser monetizados e refletidos na medição do PIB. Se uma floresta é destruída para dar espaço a um projeto urbano, a perda deve ser registrada. E na contabilidade, na chamada contabilidade ambiental, onde é que entra? Da mesma forma que as normas de contabilidade levam em conta a depreciação dos ativos, capital econômico, também deveriam reconhecer a desvalorização dos recursos naturais associados às atividades econômicas. Então, o balanço patrimonial básico de uma empresa é composto por esses itens: o ativo, que são os bens e direitos, o passivo, que são as obrigações, e o patrimônio líquido, que é a diferença entre eles. A obrigação com a empresa, diretores, acionistas, etc. Sempre a soma dos ativos vai ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. E a ideia é o seguinte: se os ativos tradicionais que normalmente se usa, por exemplo, um automóvel que a empresa tem, ou uma organização, estamos falando aqui da polícia, todo ano você vai atualizar seu balanço patrimonial com a depreciação desse ativo. Então, um carro da polícia que em 2019 vale 50 mil, em 2020 vai valer aí 30 mil, por exemplo. A empresa vai lançar essa depreciação nos seus demonstrativos contábeis, particularmente no balanço patrimonial. Então, se a empresa tem algum ativo que está sujeito a impactos ambientais, ela vai ter que levar isso em conta na questão da deteriorização, como se fosse uma depreciação dos chamados ativos tradicionais. Vou dar o exemplo aqui da M-Dia, que é uma empresa que trabalha com massas, biscoitos, macarrão, massa de trigo. Ela é uma empresa relativamente verticalizada, ela tem suas plantações de trigo, ou seja, ela fornece o insumo para ela mesma. E aí, se uma plantação da M-Dia está valendo 50 mil no ano, mas por motivo de alguma seca, alguma praga, ou mesmo uso de agrotóxicos que causem impactos ambientais, a fertilidade do solo, entre outras coisas, o valor contabilizado desse ativo, ele deve ser depreciado por uma questão ambiental. É a forma de você incluir a variável ambiental na contabilidade. Então, essa é a ideia básica que perpassa por toda a contabilidade, seja ela de empresas ou medição de indicadores econômicos, macroeconômicos, melhor dizendo, como o PIB. Então, essa foi a principal referência dessa aula, o livro do Alves, A Administração Verde. E se você faz parte dos 1% das pessoas que visualizaram esse vídeo e chegaram até aqui, significa que ele tem valor para você. Então,
se inscreva no canal e ajuda o YouTube a divulgá-lo para outras pessoas. Dê seu feedback, seja positivo ou seja negativo, é muito importante para mim continuar e melhorar o canal. Compartilhe para os seus amigos, familiares e aperte o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar vídeos novos.